Boa tarde, quarto ano. Que tenhamos uma semana com bastante aproveitamento em nossos estudos, para que dê tempo da gente fazer tudo que é proposto e ainda, fazermos uma revisão para a nossa avaliação. Hoje, a nossa aula de História é sobre Portugal e as viagens marítimas. Podemos chamar de viagens marítimas ou então grandes navegações. O que foram as grandes navegações? As grandes navegações eram as expedições realizadas pelos europeus entre os séculos XV e o século XVI. No século XV, entre o XVI, os portugueses, eles tinham um rei. E além desse rei, tinha a classe dos comerciantes. Os comerciantes, eles tinham muito interesse em lucrar. Eles queriam vender produtos, ter um lucro bem grande e ficar cada vez mais ricos. Diante disso, eles precisavam ir até o Oriente, mais especificamente num país chamado de Índia, buscar as especiarias que nós vimos na aula passada. Essas especiarias lá na Índia eram muitíssimo barata. Então, eles buscavam lá para vender aqui no Ocidente bem caro e cada vez se enriquecer mais. Diante disso, quais eram os produtos que eles queriam ir buscar na Índia e vender bem caro aqui no Ocidente? Eles queriam buscar seda, eles queriam buscar as louças de porcelana, eles queriam metais valiosos, eles queriam desses metais preciosos aí, o alvo deles, o interesse maior era o ouro, a prata e pedras preciosas. Olha só. Então, qual que era o objetivo dessa viagem marítima deles? Chegar às Índias, para buscar o quê? Especiarias. Além desses produtos que a tia Silvia citou para vocês, cravo, canela, gengibre, noz moscada, também estava na lista deles para pegarem no Oriente para vender no Ocidente. Diante disso aí, o que aconteceu? Portugal começou a explorar a costa africana para procurar um caminho que chegasse mais rápido à Índia. Acontece, porém, que essas expedições eram caríssimas. Como os portugueses eram os principais interessados, os portugueses comerciantes eram os principais interessados nesse comércio, eram eles que financiavam essas expedições. Diante disso aí, os portugueses, eles eram exímios navegadores. Eles conheciam palmo a palmo os segredos, a arte e a técnica de navegar. Tanto que foram esses povos, os portugueses, que construíram em Portugal a primeira escola que ensinou a arte e a técnica de navegar, que foi a escola de Sagres. Por conta de quê? Por conta que eles dominavam toda essa técnica de navegação. Diante disso aí, o que os portugueses fizeram? Eles acharam um caminho, percorrendo a costa africana aí, e chegaram até as Índias para buscar essas especiarias que eram alvo deles no momento. Vale ressaltar para vocês o seguinte, que essas viagens, elas não foram viagens assim impulsivas. Aconteceu. Não. Foram necessários vários experimentos,
foi necessário muito conhecimento e mais ainda, ter muita coragem de se aventurar pelo oceano que até então eles não conheciam. Um outro fator de muito sucesso para essas viagens marítimas aí, ou essas grandes navegações, foi o avanço tecnológico dos navios, que gradativamente eles foram, né, passando a ter conhecimento, sem contar que eles passaram a ter e a fazer o uso de instrumentos náuticos, que os auxiliavam durante essas viagens. Essas viagens aí, só para vocês terem uma ideia, para elas chegar no seu ponto culminante, para eles alcançarem o seu objetivo, foi uma viagem que durou 80 anos, até eles conseguirem um caminho mais rápido que os levassem às Índias para buscar especiarias, tais como as especiarias citadas pela tia Silvia e as que a gente viu na aula passada. Boa aula, bons estudos. Agora vamos resolver as atividades.